time. Tem vários perfis de fãs de time que eles falam sobre o seu clube, tá? Eles falam sobre o seu clube e tal. Sim. Eu sigo um fã de clube do Corinthians, que fala sobre o Corinthians. Neto? Não, pelo amor de Deus, Neto, tu vontade de dar um soco na cara dele. Essa cara Porra! Deixa eu... O que você acha do Olavo de Carvalho? Cara, eu nunca acompanhei o Olavo de Carvalho, eu devo ter assistido uns 3 vídeos dele na vida. Pelos vídeos, todo vídeo dele que eu assisti, alguma coisinha eu aprendi. Então você vê que é um cara que leu muito, então ele tinha muita informação à base do que ele leu. Só que o que ele pensava de raciocínio dele, o que ele tirava dele, você percebeu que ele não era um cara inteligente, ele é um cara estudado. É um cara que leu muito. Tipo Cogos. Então, o Cobos também é meio... Então ele chegava numas... Ele tinha umas dúvidas que ele falava dos estudos dele, que pra mim era tão simples de explicar. Então você vê que é um cara muito estudado, que leu realmente muito na vida dele. Mas ele tinha muito mais conhecimento do que inteligência. Concordo Pelo plenamente. pouco que eu vi dele, que eu não vi muito dele. Sim. Tá? Sabe o que eu já ouvi falar do Olavo? Que ele O falava cara me que mostrou uma lista e falou, ó, as pessoas mais inteligentes do Brasil, elas foram alunas do Olavo de Carvalho. Talvez, mas o cara falou que... Ele deu nomes Cara, lá, as tipo... pessoas mais inteligentes do Brasil, a gente não conhece. infelizmente. Eu conheço pessoas na indústria que são gênios, cara. Ninguém Não conhece são essas reconhecidos. pessoas. É Sim. verdade, Inclusive é tem verdade. um físico, o Oscar Lattes, que não conseguiu ganhar o prêmio Nobel. Quase ganhou, né? Quase ganhou, mas Quase não conseguiu. ganhou. A gente não valoriza. Por Mas que o Brasil não tem prêmio Nobel, hein? Mano, tem nem educação, tem, nem va- ensino. tem vários fatores, né? E o Brasil odeia a ciência. Você viu O que Brasil agora, não valoriza a ciência. pra você fazer agora ciência espacial, você vai ter que ter um registro. Meu, Como assim? então não faz nem sentido. Imagina, porque ciência, qualquer uma que seja, mesmo espacial, eu posso fazer da minha casa, se eu quiser. Ela pode ser completamente teórica, tal, posso fazer da minha casa. Claro. Aliás, mesmo que seja prática, equipamentos estão absurdamente acessíveis. Eu tenho amigos que eles têm laboratórios em casa pra fazer, por exemplo, metalografia e tal. Tá? Então os equipamentos estão cada vez mais acessíveis. Aí eu quero fazer ciência, não. Primeiro eu vou ter que ter uma autorização do Estado. Aí isso é que eu tô te falando, que o Estado atrapalha. Não deveria atrapalhar. Hã? Mano, Deveria a gente incentivar. teve com um cara, eu não me lembro já, que já tem bastante tempo, mas ele já consegue fazer, tipo, uma amostra pela saliva que detecta, sei lá, 300 doenças ou Exames, comorbidades, em, tipo assim, em 1 hora. E ele sabe como fazer, é validado, se fizer vai dar tudo certo. Ele não pode fazer isso, porque, tipo, o órgão responsável não libera pra ele fazer, porque Sim. não existe isso ainda. Então, se não existe, ele não pode fazer, porque... Sim, Você eu tá passei ligado? por isso. Burocracia eu sei ineficiente. isso. Ele falou, É cara, ruim isso. depois que alguém fizer, não adianta. Ou seja, O o Brasil, brasileiro cara, te nunca atrapalha. vai conseguir ser o cara, Eu porque não pode fazer tenho isso. indústria e trabalho com ciência. Então eu vejo na pele todo dia você- como o governo me atrapalha. você é o todo menos dia, favorecido de do- todas as formas, cara. Pois é. Você sabe que eu gosto muito das ideias do Loconte, assim, né? Mas, infelizmente, cara, Eu gostei eu vejo também. que não, O ruim é ele ser de esquerda, eu vejo mas que eu não dá no Brasil, Cara, entendeu? a esquerda é o progresso, é a reforma. Não, tipo assim, é bonito, assim, as coisas que você fala assim, não, vamos desenvolver a indústria, o Estado tem que vai lá, vai intervir, vai proteger a indústria, vai fazer ela crescer mais, vai ser uma das maiores do mundo. Mas, cara, no Brasil não dá certo. Qual a gente opção tem a que gente tem? incentivar o cinema nacional. Pô, eu queria É. que chegar num cinema e, pô, a maioria dos filmes ali é tudo cinema nacional tal. Cara, não dá certo, não dá certo. Nada Aí, disso dá certo no Brasil. Você velho. tem duas opções. Isso eu já quero morrer que tem 2 opções. Tem 2 opções. Tem 1 milhão. Tem Você um- acha que você vai propor 2. Você pode tentar Sim. ou desistir. Qual que você prefere? Não, vamos tentar. Mas Vamos. precisa ser isso? Como que a gente organiza a sociedade pra fazer sem ser o Então, Estado? primeiro, a gente tem que mudar 2 coisas que é sempre que eu bato na tecla no Brasil. A gente tem que ter um ensino de qualidade, que essa é a Concordo. coisa mais difícil de mexer no Brasil. Concordo. Porque você pode ser o melhor ministro da educação, pode trazer um ministro da educação do Japão, da Noruega, dos melhores países do mundo e colocar aqui no Brasil. Ele não vai conseguir fazer nada. Não tem estrutura. Não é porque não tem estrutura, porque você tem um monte de cara ideologizado em todas as áreas da cultura no Brasil. Você não consegue fazer nada. Por isso que eu falei que o Japão é fácil você fazer as coisas, porque você dá uma ordem, ela vai ser cumprida. Aqui no Brasil não vai. Ela não vai ser cumprida. Porque a estrutura é corrompida. Então eu tenho que criar uma estrutura, ela Isso. bem rígida, e Perfeito. que ela vai ser muito igual pra todo mundo, e aí eu não posso ir naquela ideia sua do Paulo Freire, não, eu tenho que entender cada indivíduo, não. Vai ser o ensino assim, e vai ser, mas o ensino do cara da Bahia vai ser igual ao do cara do Rio Grande do Sul? Vai. Porque se eu não fizer assim a princípio, vai ter que ser another brick in the wall, como foi na Inglaterra.
Se eu não fizer assim a princípio, eu não mudo. Depois eu posso criar diversidades. Mas eu preciso criar. Tá bom. Depois eu posso. Ok. Mas do jeito que o Brasil tá, eu tenho que ter um plano assim, ó. Todo mundo vai fazer deste jeito, até pra eu poder medir quem tá fazendo e quem não tá. Formar a base. É? Você vai formar Vou a formar base, a base. e depois... Mas é eu bom vou te lembrar. falar, mas Eu é já falei, relevante se me total, colocar de porque ministro só o da Estado vai educação, poder eu fazer resolvo. isso. Ouviu o que ele falou? Ouviu o que ele falou? É isso. Aí é louco total. Só o Estado vai Cara, poder fazer investimento público. A Coreia investe Não, em educação e dinheiro do automatizar Estado. isso sistematicamente para ser exatamente igual em todos os E aí, estados. eu até... Eu vou Por essa solução, concordo. Não, mas eu vou até É, dar uma é solução loucura. que o liberal gosta. Tira o dinheiro dos juízes e bota na escola pública. Aí eu concordo Pô, demais. perfeito. Ótimo. aí eu concordo demais. Corta os Vai ser privilégios. juiz Cara, ganhando não vai acontecer. fortuna. Corta. Não, você vai. quer saber a realidade? Mas aí a gente pode aceitar ou tentar lutar. Qual o melhor ministro da Você educação que o Brasil já teve? Nenhum. A gente não teve nenhum ministro. mas presta. Nenhum Mas o foi problema- bom. O pior eu te falo. Mas, quem ó, foi. qual foi o pior? Mas por que a gente tem o brasileiro com QI menor que macaco? Que é um, tal, de, que- que é um tal de Fernão de Haddad. Que não é aí. verdade. Esse foi o pior, de longe, o pior ministro. Foi o cara que despencou todos os índices do PISA da gente, foi ele. Mas, Pô, mas, o, Tachad? mas o ponto... É, Haddad? se hoje a gente tem o brasileiro com QI de 83, é muito graças ao Haddad. Quem começou isso Não, foi o calma aí. PSDB. O PSDB começou a destruir a educação com a progressão continuada. Esse foi o primeiro passo pra destruir a educação no Brasil. Progressão continuada. O cara faz porra nenhuma, tira zero vai e pra passa de frente. ano. E vai pra Não, frente. isso é ruim mesmo. Aí o PT botou as pá Vai de, pra as pá de carro em Mas cima. Você acha Mas que o QI é ponto- pseudociência ou... Não, pelo amor de Deus, não fala um negócio não desse. tem nada a ver. Tem Não, gente que fala, não né? obviamente ele não contempla... Não, aí você mata ele, porque aí eu vou falar que economia também é pseudociência. Não. Porque vai falar, aí você mata ele. Sim, obviamente não contempla todas as áreas da inteligência. Mas você vê como tá evoluindo o teste de QI nesse Não, sentido? De pegar... tá Porque mais é uma sofisticado. ciência que tá se aprimorando, não é ciência exata, não sou é igual contra. a economia. Sim, eu não sou contra o teste de QI, não. Mas o que você falou, achei muito interessante. Você falou, qual que é o melhor ministro da educação? O ponto, obviamente que o cara que tá sentado lá vai ser importante, mas o ponto é toda a estrutura. Toda a estrutura é ferrada no tudo Brasil. podre. Tudo podre, tudo. Exato. Sabe o que me decepciona? Assim, não é o que você pensa, é que é geral. Você vira e fala assim, pô, vamos tirar o dinheiro do juiz e vamos pôr na educação. O problema não é a grana. Cara, Aí eles eu vi um faturaram contrato social que ele falou que não trilhões. existe. Porque todo brasileiro concorda a isso. Cara, Ninguém o faz. problema não é a grana. Dinheiro tem pra caralho. Pra Dá caramba. pra pagar os juízes muito bem, dá pra investir, dá pra fazer toda a estrutura. É Tem como esse dinheiro dinheiro lá. é usado. Perfeito. O dinheiro tá lá, não precisa tirar dinheiro de ninguém. Não vamos foder o juiz, que o juiz vai derrubar o cara. Sabe, o judiciário não Cara, vai mas o juiz aceitar tem isso. muita regalia no Brasil demais. Tem, É um absurdo. Mas não regalia. faz mal. Tem dinheiro pra isso também, mano. Eu concordo. Tem dinheiro pra isso. Tem dinheiro pra Mas é imoral o que tá acontecendo com o mas juiz, mais é ou imoral. menos também. Os Não, gastos- mas Ó, o deixa dinheiro eu do problema fazer- não é o salário do juiz, não é a regalia que tá, não. O ralo tá aberto pra todo o lado. problema O ralo tá a aberto. dívida pública. Você é contra bilionário? Não, Você acha que bilionário... Ah, tá. não, bilionários, assim, agora você vai gostar desse raciocínio. O milionário, ele pode ser um completo inútil. Você pode ser milionário sendo herdeiro e não fazer nada. Sim. Pra você ser bilionário, meu amigo, pra sair do milhão pro bilhão, se você ver a escala, é muito grande. Sim. Então, o bilionário, ele teve um mérito. Não tô falando que os caras são todos bonzinhos. Não, óbvio Sim. que não. Mas o bilionário, ele é natural. Eu não E ele vejo... produz indústria pra caramba, investe pra caramba. Umas aulas da esquerda falam, bilionário não trabalha. Não, Nossa, trabalha é pra gente, cacete. idiota. Tem gente que faz. Milionários, alguns de fato não trabalham. Até Sim. juiz é Sim. milionário e às vezes não faz Juiz é trabalho. difícil não ser milionário. Com 30 mil por mês. Difícil não ser. Mas- Agora, tem uma Boa. analogia que os esquerdistas gostam muito, pra mostrar quanto que é o bilhão, que eles falam o seguinte, tá? Se eu errar os números, vocês me perdoem, mas é mais ou menos isso aí. Engenheiro errar número. Não, mas você trabalha com um monte de cálculos completos, eu tenho que fazer brincadeira. aproximações, né? Aproximação. Então, É justo. tem uma analogia que esquerdistas adora falar. Então vamos fazer essa aí, porque eles não progridem a analogia. Eles falam o seguinte, pra vocês entenderem o que é 1 bilhão, ele fala, se eu pegar 1 milhão de segundos, 1 milhão de segundos dá 11 dias. Sim. Tá? 1 milhão de segundos dá 11 dias. 1 bilhão de segundos dá 31 anos. Sim. Tá? Pra você entender a escala do 1 milhão pro bilhão. Tem uma outra, rapidinha. Não, só pra terminar só terminar esse raciocínio. O que a gente tem que ver é o seguinte, é um absurdo, né? 11 dias pra 31 anos é um absurdo. Só que 1 trilhão de segundos dá 31 milênio. Milênios, 31 milênios. 1 trilhão. Toda a história que a gente tem da Era Comum, desde Jesus Cristo, passando pelo Império Romano, pegando a Idade Média, pegando a descoberta da América, pegando tudo isso dá 2 milênios só.
Sim. Tá? E 1 trilhão de segundos dá 31 milênios. A gente tá no 3º milênio até hoje. Não dá pra imaginar o que são 31 milênios. Eu já fiz essa conta com minutos, cara. 1 trilhão. O governo pegou até agora, em meio ano, o governo pegou 2 trilhões e não fez porra nenhuma. Com 2 trilhões. Com 2 trilhões, eu transformo essa porra aqui na Suíça. Mano, eu mudo o mundo. Mano, 2 trilhões! Mas são 62 milênios. 2 trilhões de segundos. Você vai fazer a Suíça, não vai pagar o juro da dívida. Mas eu tô falando sério. Eu tô enchendo o saco, é lógico, tá? Tô brincando, mas, pô, os caras, não é assim. Lógico que você não vai transformar, é brincadeira, pelo amor de Deus. Você não vai transformar o Brasil em Suíça. Mas, cara, é muito dinheiro pros caras não fazer nada. Eles não fizeram nada. O PT não fez nada, cara, nada. Calma aí. Com 2 trilhões e meio ano. Fez pouco com o que podia, mas fez. Programas sociais extensos, Bolsa Família, que foi Ele tirou a Bolsa Família, ele cancelou um monte de Bolsa Família. Nunca se cancelou tanta Bolsa Família como agora com o PT, ele cancelou um monte. Não, mas você tá falando do último governo. Achei que tava falando da Não, agora, o governo do PT agora cancelou mais de 20 bilhões em Bolsa Família. E esses 20 bilhões que ele cancelou em Bolsa Família, só que o legal é assim, com toda esquerdista que você fala, e o PT tá bom? Tá bom, mas tá bom no quê? Não, melhorou o social, melhorou lá, acabou com as queimadas. As queimadas nunca foram tão ruins quanto hoje. O cara cortou mais de 20 bilhões em programas sociais e, coincidentemente, ele deu 20 bilhões de isenções pros bilionários amigos dele. Nunca um governo tirou tanto dos pobres pra dar pros ricos. Ou seja, tem que taxar mais os bilionários e aumentar os programas sociais. Eu até concordo nisso, mas não é você taxar o cara simplesmente por ser bilionário. Mas se taxar ele não vai vazar fora? Não, porque a grande parte do patrimônio, ele é sólido, ele é institucional. Então, assim, fábricas, plantas e tal. Então é difícil de você só fugir. Aí outros não vêm. Mas enfim, mas eu não sou a favor disso. Você acha que o cara não sai assim? Não é tira? Difícil de sair, não é? Você pega uma Microsoft, a Microsoft só desmontou e saiu do Brasil, pô. Não desmonta nada, mas não é empresa nacional essa. A gente tá falando de empresas nacionais. Mas enfim, o ponto nem acho que... A GM sumiu dos Estados Unidos e foi pro México. A GM, que você precisa ter uma puta estrutura física. A Lego montou a planta dela em vários outros lugares também. Entendeu? Então os caras saem sim, se ficar mas é importante... E outra coisa, imposto pra ricos, ele já existe no Brasil, já foi inventado, que chama imposto de renda. Que é 27,5. O imposto de renda, quando foi inventado, era pra isso. Se falava no passado, imposto de renda só rico paga. Hoje qualquer empregada doméstica paga. Infelizmente. Cara, nunca um governo tirou tanto dos pobres pra dar pros ricos como o governo do PT. Nunca um governo desmatou tanto. Nunca um governo matou tantos Yanomamis. Você viu o aumento de mortes de LGBT que teve? Só que agora ninguém fala mais nada. Agora pode matar todos. Pode matar os LGBT, todas essas pauladas que ninguém fala nada agora. Porque agora é o governo do amor. O Léo tá grilado com o PT. Eu acho que tá achando que você é petista, eu não tenho nada contra o PT. Eu não gosto de bandido. É que coincidentemente... O PT tem vários problemas. Eu sou a favor dos programas sociais, independente de quem faça. Mas os programas sociais não são do PT. Vieram antes do PT. Então, eu apoio os programas sociais, não o PT. Se a gente tem um Estado intervindo, tá ótimo. O programa social tem que servir pra tirar o cara da pobreza. Perfeito. Não pra ser... pra comprar voto. Igual o PT fez, igual o Bolsonaro fez pra caramba. Boa. O Bolsonaro ainda foi... Ele gastou uma fortuna comprando voto e ainda não foi reeleito. Estamos na mesma página. Né? O Bolsonaro fez um crime pra mim nessa questão, com esses 600 reais dele aí. Foi um crime o que ele fez. Você tem medo de ter um movimento separatista no Brasil, cara? Medo? Você pega, sei lá, a região norte, nordeste, os caras... Sim, eu acho que é super legítimo. Eu acho que o separatismo, infelizmente, não é o que a maioria dos países adota. Nem na Europa eles fazem isso. Que é você... Pra mim, o Sul quer se separar. Tem um plebiscito no Sul, apenas no Sul, não precisa ter no Brasil todo. Se for a favor... Mas você sabe que é anticonstitucional, né? E não deveria ser. Não deveria ser. A Constituição tá errada nesse sentido. Mas você não acha que um país como a Rússia é grande demais, mano? Você acha que a Rússia tinha que Não, pode separar. Deixa os caras soltar todos ali. Mano, o problema... agora, só um problema com isso. Se o Brasil se separasse em várias regiões... o Nordeste ia ser desfavorecido e o Sul ia ser favorecido por conta da estrutura. O Sudeste só entra muito da indústria, né? Então o Nordeste, beleza, tem vários problemas e eu acho que ele ia ser pior pra eles e melhor pra gente. Então, a princípio, mas eu acho que depois eles crescem, porque eles vão ter que se profissionalizar pra lidar, porque a gente precisa deles. A África não conseguiu. Não, mas é que tá, a gente tem um monte de minério, um monte de coisa lá. A gente precisa desses estados. É bom. Tá? A gente precisa. E aí, eles vão ter que ser menos dependentes e vão ter que se profissionalizar mais. A África não necessariamente acontece. Tá? É que a África não vai. É outro caso. Primeiro, no caso do Brasil, as estruturas já estão feitas pra gente lidar com esses negócios. Na África, não.
A África, eu tenho uma teoria, eu acho que eu já contei aqui essa teoria, de por que países se desenvolvem e por que países não. Eu falo, por que sociólogo... É o que eu estudo há muitos anos. Eu falo, por que... Não, mas isso eu tô falando a princípio, porque alguns países se desenvolveram a princípio, alguns povos, estou falando do começo da história, sim, tá? Sim. Do começo da história. Né? Eu falo, por que geralmente sociólogo, ele só fala merda? Via de regra, sociólogo só fala merda. Max Weber? Não. Durkheim? Via de regra, pelo amor de Deus. Mas eles são... Aqui no Brasil, você pega sociólogo brasileiro contemporâneo, você não acha um que presta via de regra. Né? Mas por quê? Porque via de regra, ele quer entender a sociedade pela sociedade em si. E a sociedade é precidida pela uma biologia, pela uma geologia que molda a sociedade. É o contexto. Tá? Então você pega... Eu acredito que um país... As questões geológicas e sociais que fazem o povo crescer. Foi o que eu falei da África anteriormente. Ele não pode nem ser igual o Brasil, que tem tudo pro índio, ele não precisa trabalhar, porque tem tudo. Ele tem animal, ele tem fruta, ele tem água, ele tem tudo. Tá? Então ele não precisa fazer muito pra se desenvolver. E não pode nem ser igual à África, que o cara tá todo dia lutando pela existência dele. Sim, sim. Ele tem que ser meio que a Europa, que tem o que você precisa, mas você tem que fazer alguma coisa. Tem o nome disso, é paradoxo da abundância. Às vezes o país tem tantos recursos naturais que não se envolve. Exatamente. Paradoxo da abundância. Entendeu? Então, se o cara não entender as questões biológicas, né, as questões de fauna, flora, geologia... Perspectiva pragmática. Oi? Essa é uma perspectiva pragmática, perdão. Sim, que antecedem a sociedade, ele não entende a sociedade. Ele não vai entender porque o Egito, ele tem um pensamento a longo prazo. Tem uma frase que eu já falei em vídeo meu, né? Os caras falam no Egito, quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque quando você planta a tâmara, leva 100 anos pra dar outra tâmara. Geração. Então o cara, ele planta pro filho dele. Mas por que ele planta? Porque ele tá comendo a de que alguém plantou pra ele. Concordo plenamente. Então você tem uma questão, olha só, de flora que molda um costume social. Total. Tem um caso muito interessante. Não, isso é incrível. Mas é muito complexo pra entender isso. Não é qualquer um que entende. É isso que eu estudo 6 anos na faculdade, 5 anos, eu vou provavelmente também fazer um mestrado nisso, que é entender por que as nações fracassam, que é o nome de um isso é legal. De um livro. Mas só pra complementar, um caso muito interessante é a diferença entre Ucrânia e Rússia. Olha só que interessante. A Ucrânia, ela já foi chamada de o celeiro da Europa, né? Porque é uma terra muito próspera. Terra preta. Pois é. Já a Rússia não, é muito seco. Então, os ucranianos, eles têm essa mentalidade de cada um tem a sua propriedade e eles têm várias fazendas abundantes e eles são meio que autossustentáveis. Os russos são mais coletivistas, porque eles precisavam se juntar várias terras para conseguir alimentar a população. Então, por isso que hoje a Rússia e a Ucrânia batem muito por conta do solo. São duas visões muito diferentes. A Ucrânia, ela é muito mais de direita, digamos assim, mais individualista, e o russo é mais coletivista, apesar de que não é generalizado, mas a raiz disso tá no solo. E eu tava vendo a delegação lá da Ucrânia, eu acho que a gente tem que pedir desculpa pro Arthur do Mamãe Falei, porque ele... Evita! Caralho! Meu Deus do céu! Brincando, pelo amor de Deus! Você fala que você tem que parar de falar, ô Léo? Não, as ucranianas são bonitas. Não, as ucranianas são bonitas pra caramba, tem como negar. Cara, mas vou te falar. O Léo se autocancela e desculpa ao mesmo tempo. Eu vou te falar, é porque assim, os caras acabaram com a carreira política do cara e esse cara fez um puta trabalho como político aqui em São Paulo. Ele foi um dos melhores deputados que a gente teve aqui em São Paulo. Ele fazia um puta trabalho. Aumento de remédio. Cara, você quer saber? Ele caiu, não foi por causa da frase dele. Ele falou que tinha inimigo. Quer dizer, ele falou uma besteira num grupo particular, ele sofreu... Ele foi expulso, ele perdeu o mandato. Aí o outro cara lá deu um apertão no peito da outra deputada e não acontece nada. Pois isso aí é muito hipocrisia, sim. O que é pior? Primeiro, o que você fala no seu grupo particular não interessa a ninguém. Sim. Eu acho, nesse sentido, eu acho que a sociedade deveria julgar ele mesmo. Pô, sim. Agora... É um babaca, não vai ser de novo, não gosta da pessoa dele. Mas esse é o jogo democrático, que a Câmara tem o poder. Se o cara quer perguntar se a puta vai estar lá, ele pode perguntar. Não é? Não, um cara... Mano, você viu? Tem um cara que perguntou aí se a puta vai estar junto. É direito dele perguntar. Né? Tu vai estar lá no esquema. Eu vou te falar. Dela até pode falar, eu só não falo de outras pessoas.